Bem, a ideia da aula de hoje é a gente discutir sobre blindagem eletrostática e efeito das pontas. Tá? São efeitos elétricos que ocorrem, tá? E são úteis em projetos e na situação de aplicações da engenharia. Tá? Bom, inicialmente, a gente tem que, quando nós estamos trabalhando com problemas eletrostáticos, que significa que, em princípio, o campo elétrico e magnético não vão variar no tempo, a gente consegue um desacoplamento entre o tratamento do campo elétrico e do campo magnético. Nós temos duas equações para o campo elétrico, duas equações para o campo magnético, e que, em princípio, podem ser resolvidas separadamente. Tá? No caso agora, a gente vai focar mais no tratamento da resolução do campo elétrico nessas circunstâncias de blindagem eletrostática. Tá? E isso vem com a ideia de, quando a gente tem um condutor, material condutor, em equilíbrio eletrostático. Em equilíbrio eletrostático. Bom, o que vem a ser isso? Considere inicialmente um corpo sólido de material condutivo, tá? Por exemplo, um metal, né? Um exemplo de metal seria o ouro. Então, suponha que a gente tem aqui um objeto. O formato não precisa ser regular, pode ser qualquer formato, tá? Mas ele é um corpo sólido com um certo material que tem condutividade elétrica. Tá? Então, imagine que eu tenho aqui um ouro. Tá? Qual que é o número atômico do ouro? Z79, né? Isso significa que ele tem uma distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, e assim vai, né? Até 5. 5d10, 6s1. Tá? E esse último elétron aí, quando o ouro se conecta, os átomos de ouro se conectam para formar o metal ouro, esse elétron é o que nós chamamos de elétron de condução. Tá? Então, é o elétron de condução. Essencialmente porque ele fica quase livre, praticamente livre, dentro do metal. Tá? Ele não está preso ou delimitado a uma região específica de um átomo. Ele vai pertencer todo ao material como um todo. Tá? Isso significa que, se é um elétron por átomo, a gente tem que a densidade de elétrons aqui é praticamente igual à densidade de átomos que esse material possui. Tá? Isso significa que a gente tem uma quantidade de elétrons de condução, Ne, da ordem de 10 a 22 elétrons de condução, elétrons, por centímetro cúbico. Tá? Isso implica que ele tem uma alta condutividade elétrica ou baixa resistividade elétrica. Tá? Então, nós vimos que a resistividade elétrica de metais é da ordem de 10 a menos 8 ohms metro. E no caso aqui do ouro, salvo engano, é 2,35, 10 a menos 6, que eu vou usar em centímetros, tá? Ohms centímetros. Então, essa é a resistividade do ouro. Tá? Então, ele é pouco resistivo, altamente condutivo eletricamente. E um dos aspectos para ter essa característica, ele tem uma quantidade que é da ordem de 8, alguma coisa, 10 a 22 elétrons por centímetro cúbico. Tá? A questão é, o que acontece se nós pegarmos esse objeto aqui, esse corpo massivo de ouro,
né? E colocarmos próximo a ele uma carga elétrica Q. Okay? Ponha só para dar se é positivo ou negativo, vamos considerar que essa carga elétrica seja de 1 microcoulomb. É uma carga positiva. Tá? O que acontece quando nós colocamos essa carga aqui próximo? Suponha que eu, do nada, aproxime essa carga tenha um campo elétrico que vai estar na região em torno dela, inclusive inicialmente no próprio corpo metálico. Certo? Mas se é um metal, a gente tem que a densidade de corrente elétrica é a condutividade vezes o campo elétrico, ou seja, esses elétrons de condução presentes nesse objeto, eles vão sofrer a ação de uma força, que é o próprio campo elétrico aqui da carga que foi aproximada, e vão se movimentar. Mas isso vai chegar a um ponto em que esse movimento qual seria? De cargas, se essa carga é positiva, cargas negativas vão se concentrar nessa região e cargas positivas nessa região. Certo? Então, eu ficaria com algo assim. Com o tempo, elas vão se concentrando de forma que o excesso negativo ficaria aqui, o excesso positivo lá, e a soma dos dois dá a mesma quantidade, porque eu estou considerando que o corpo inicialmente era neutro, não tinha nenhuma carga em excesso. Tá? Mas os elétrons livres podem se rearranjar. Aqui no caso, quem se movimentou são os elétrons livres, mas conforme eles se concentraram nessa região, houve um déficit neles aqui e ficou positivo. Mas esse processo de separação de cargas, ele rapidamente vai cessar, porque imagine que eu tenha aqui dentro o quê? O campo elétrico produzido pela carga que eu aproximei, mas agora eu também vou ter o campo elétrico produzido pelas próprias cargas separadas do metal. Então, se o campo elétrico desse aponta, digamos, para cá, nesse ponto, com o tempo, o campo elétrico dessas cargas vai aumentando, conforme elas vão se acumulando, até se igualar. Quando eles se igualam, a força sobre os elétrons livres aqui cessa e eu tenho um equilíbrio, né? As partículas já não mais vão ser nem aceleradas nem para um lado nem para o outro. Tá? Por quê? Porque aqui qual é o campo efetivo aqui dentro nessa situação? Campo total. Agora produzido tanto pela carga Q quanto pelas cargas que estão induzidas. O valor do campo é igual a zero. Então, na verdade, a ideia de um condutor em equilíbrio eletrostático é quando o campo dentro dele se torna nulo. Tá? Então, as cargas se rearranjaram, e nós vamos ver que a velocidade com que isso ocorre é de forma rápida. Depois delas se rearranjarem, elas vão cessar esse movimento, uma vez que esse novo rearranjo vai fazer com que o campo aqui dentro seja nulo. Tá? E a gente espera, e é isso que acontece, que em um certo momento as cargas elas se rearranjam e param de se movimentar. Tá? Então, o campo elétrico aqui, em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico dentro de um condutor metálico é zero. Certo? Além disso, na superfície do metal, eu não posso ter campos tangenciais, porque se o campo nesse ponto ainda fosse assim, tangencial,
eu teria um movimento das cargas ao longo da superfície. Tá? Então, o que eu vejo é que em equilíbrio eletrostático, o campo dentro do metal é nulo e na superfície ele pode ser, no máximo, perpendicular a ela. O E é perpendicular na superfície, tá? E zero dentro do material. Em resumo, em equilíbrio eletrostático, então em equilíbrio, quando o sólido metálico, ou condutor, de uma forma mais genérica, atinge o equilíbrio eletrostático, eu tenho que o campo elétrico é igual a zero no interior, né, do material, e E é igual a sigma sobre epsilon zero normal na superfície dele. Na superfície. A gente tem esse resultado nessas condições. Tá? De outra maneira, a gente tem que a diferença de potencial é igual a menos a integral de linha do campo elétrico. Como o campo elétrico dentro do metal é zero, quaisquer dois pontos A e B dentro do metal estão no mesmo potencial elétrico. Então, φA é igual a φB, ou seja, o potencial no metal é uma constante. Potencial elétrico no metal, inclusive na superfície aqui, φB e φC, na superfície são todos iguais. Tá? Então, esse é o resultado que a gente tem na situação de equilíbrio eletrostático para um objeto condutor, por exemplo, um pedaço de metal, usei o ouro como caso específico, né? E a gente tem essa condição. Então, por ele ter cargas que se movem facilmente, ele equilibra, chega a uma situação que ele equilibra o campo elétrico dentro dele, tá? Na superfície, pelo mesmo motivo, ele tem que ser perpendicular à superfície, tá? E é igual a sigma, densidade de carga naquela região. Vai ter uma densidade de carga aqui, tá? E perpendicular à superfície naquele ponto. Tudo bem? Então, esse é o resultado que a gente tem para um objeto metálico em equilíbrio eletrostático. Tá? E a gente pode pensar o seguinte: o que acontece se eu pegar o mesmo objeto? Então, aqui. Mas dentro dele tiver um orifício, uma cavidade. Uma cavidade. Tá? Então não tem nada aqui dentro, não tem matéria. Okay? E eu coloco próximo a ele essa carga aqui. O que vai acontecer? O que eu sei que é válido aqui pela nossa discussão? Eu sei que dentro do material, ou seja, internamente ao sólido, isso não significa internamente a qualquer cavidade que tenha, porque aqui não tem o sólido. Mas dentro do sólido, E no equilíbrio é igual a quanto? Zero. E na superfície ele é perpendicular. Certo? A questão é, e dentro da cavidade? Como é o campo elétrico? Como pode ser o campo elétrico? Né?
Aqui eu sei que é zero, aqui ele polarizou. Tá? Eram cargas. Tá? Então agora a gente pode usar a própria lei de Gauss para o campo elétrico e analisar o que acontece com as cargas para essa situação. Tá? Primeiro, vamos considerar uma superfície aqui, superfície gaussiana, que esteja quase no limite pela parte interna da superfície do objeto metálico. Chamar essa de superfície 1. E eu vou calcular, então, a lei de Gauss. Então, aplicando a lei de Gauss, a gente tem que a integral nessa superfície S1 do campo elétrico escalar dA tem que ser igual à carga que está dentro do volume, ou internamente a superfície, ou espalhada dentro do volume delimitado pela superfície S1, dividido por epsilon zero. Mas quanto que é o campo elétrico ainda dentro do metal? Zero. Então, quanto que dá essa integral? Zero. Isso implica, então, que a carga encerrada dentro dessa superfície aqui é nula. Então, o primeiro aspecto que a gente vê é que a carga que foi redistribuída dos elétrons de condução, ela se encontra exatamente na superfície do metal. Por isso que eu chamei aqui de carga, considerei apenas a densidade de carga sigma. Tá? Ela está no limite do metal, que é a superfície dele. Tá? E eu posso escolher aplicar a lei de Gauss em qualquer volume, em qualquer superfície fechada. Então, vou escolher outra aqui. Essa. S2. E na S2, eu tenho o quê? Que é a integral de escalar dA. É a carga encerrada agora na superfície. S2. E isso, de novo, vai implicar no quê? Já que a superfície S2 está dentro do metal e dentro do metal o campo elétrico é nulo. Significa que a carga encerrada é igual a zero. Ou seja, a carga que tem aqui nessa superfície interna do condutor é igual à soma da carga que está dentro do volume sem material. Se eu considerar que não há carga aqui dentro, quanto que é a carga na superfície? Zero. Tá? Então, eu chego à conclusão que a carga na superfície da cavidade é zero. Certo? Então, a carga nessa cavidade, exceto se existir alguma outro objeto carregado aqui dentro da cavidade. Inicialmente, a gente está considerando que a cavidade está completamente vazia, em vácuo, sem material, sem qualquer possibilidade de cargas elétricas lá, em excesso. Certo? Isso significa que essa região aqui, se não tem cargas e o campo aqui é nulo, qual é a conclusão que a gente chega? Que o campo aqui também é nulo. Certo? Se tiver dúvida, posso usar de novo a integral de Gauss, né, a equação de Gauss aqui,
para outras superfícies quaisquer. Eu posso fazer qualquer superfície gaussiana dentro ou fora desse volume, e eu vou ver que a única conclusão sensata que eu chego é que o campo elétrico precisa ser nulo dentro dessa região. Mas o campo aqui fora não é nulo. Porque tem a carga Q e as cargas positiva e negativa. Então, fora do metal, o campo é diferente de zero. Dentro do metal é zero, e nessas circunstâncias, dentro da cavidade, ele é zero também. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou blindando essa cavidade de campos de perturbações externas. Tá? Então, o campo, apesar do campo elétrico fora do metal ser diferente de zero, dentro da cavidade protegida pelo metal, ela é zero. E é isso que nós chamamos de blindagem eletrostática. Tá? Campo aqui dentro. A região aqui dentro fica livre da influência de campos elétricos externos. Então, a gente está fazendo a blindagem elétrica dessa região aqui. Tá? E eu posso fazer o oposto. O que é o oposto? Suponha agora que eu tenha o mesmo objeto, certo? Mas o mesmo objeto com aquela cavidade, mas agora a carga aqui eu vou colocar dentro da cavidade. Qual que é a análise que a gente faz agora? A carga aqui não está fora da cavidade, a carga aqui está dentro da cavidade. E esse corpo metálico vai entrar em equilíbrio. Entrando em equilíbrio, o que acontece? O campo elétrico é zero, ou, em outras palavras, o potencial é constante. Em todo o volume do metal aqui. Tá? Agora, e aqui dentro da cavidade? Bom, aqui dentro a gente tem uma carga elétrica que gera campo elétrico. Certo? Então, ele vai ter um campo elétrico expresso qualitativamente por linhas de força. Tá? É um jeito de representar o campo elétrico. E esse campo elétrico, supondo a mesma carga positiva, ela vai fazer o quê? Ela vai atrair em volta dela o quê? Se ela é positiva. E aqui tem um mar de elétrons que podem se mover. O que vai acontecer com a superfície da cavidade? Vão ter cargas que vão se acumular na superfície. Obviamente, se o metal sólido era neutro inicialmente, se teve uma concentração de cargas negativas nessa região, vai ter que ter uma concentração de cargas positivas com a mesma quantidade que fora, em equilíbrio. Aqui dentro não pode, porque a gente viu que o campo é nulo, então não tem mais excesso de cargas aí dentro do metal. Ou está na superfície interna, ou na superfície externa. A questão é quanto de carga vai se acumular aqui dentro, aqui nessa superfície. Vamos chamar isso aqui de carga superficial externa. E essa daqui, chamar só de Q interno, né? Q externo. E aqui de Q interno. Qual é o valor da carga interna? A gente, de novo, pode aplicar a lei de Gauss. Eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar uma superfície o mais próxima possível, superfície gaussiana, S1, o mais próxima possível da superfície real da cavidade. Certo? Então, quanto que vai dar isso daí? Vai dar aqui, pela lei de Gauss, o fluxo do campo elétrico na superfície S1 é igual à carga encerrada dividido por ε0. Mas quanto que é esse valor aqui? O E em equilíbrio eletrostático é igual a zero. Portanto,
a carga que está dentro da superfície S1 gaussiana é zero. Mas quem que é a carga encerrada dentro dessa superfície gaussiana? É a carga que foi colocada dentro da cavidade, mais a carga que se concentrou, a carga devido ao rearranjo dos elétrons de condução, na superfície da cavidade. E isso tem que ser igual a zero. Portanto, a carga interna é igual a menos a carga que está aqui. Certo? Que é coerente com o nosso resultado lá. Como não havia cargas internas, a carga que está aqui na superfície, como não havia cargas dentro da cavidade, a carga na superfície interna é zero. Certo? Então, no caso em que a gente considerou que o Q era igual a 1 microcoulomb, quanto que vale o Q interno? Hã? Menos 1 microcoulomb. Certo? Tá. E o Q externo vale quanto? Qual que era a suposição inicial? Que a casca ou o objeto metálico não possuía cargas em excesso. Então, qual que é a relação entre a carga externa, que se concentrou na superfície, e a carga interna, que se concentrou na superfície interna? Tem que ser zero. Então, a soma das cargas na superfície externa e na superfície interna é nula. Portanto, o Q externo é igual a o Q que está aqui dentro. Tá? Então, nesse caso, eu ainda tenho o que aqui fora? Um campo elétrico, certo? Que vai sair perpendicular ao objeto e é devido às cargas que estão na superfície aqui do objeto metálico. Ok? Por aqui. Mas apesar de ter campo externo aqui, a gente tem algo interessante. Se eu mudar essa carga de posição, então se eu puser ela aqui, ao invés daqui, o que acontece com as cargas negativas? Elas se rearranjam, vão ficar bem mais concentradas nessa região. Tá? E bem menos nessa. Apesar disso, o campo elétrico continua nulo dentro do metal e o valor total da carga interna continua sendo menos Q. Elas só mudaram de posição aqui dentro. Ok? Isso significa que a quantidade externa que estava aqui continua a mesma. E devido ao EC0 nessa região, ela não percebe qualquer mudança nas cargas aqui dentro. Desde que não seja extremamente rápido essas mudanças. Ou seja, o campo aqui fora existe nesse caso, mas ele não é influenciado pela dinâmica aqui dentro. Certo? Então aí o que eu tenho? De novo, a blindagem eletrostática. No máximo eu tenho um campo eletrostático aqui fora, mas ele não percebe mudanças que possam ocorrer aqui dentro. Mesmo que seja mudanças, vamos considerar, a gente está considerando situações eletrostáticas ou quase eletrostáticas, e os movimentos são lentos. Né? Suficiente para manter sempre em equilíbrio eletrostático o metal. Ainda assim, eu não vejo, ou nessas condições, eu não vejo qualquer mudança aí do campo elétrico. Tá? Caso a gente não queira esse campo elétrico, o que a gente pode fazer nessa blindagem? Tenho de novo o corpo aqui. Certo? Eu tenho a cavidade, eu tenho a carga lá dentro.
eu tenho cargas negativas concentradas, aqui é igual a zero, e eu quero aqui fora o campo nulo. Como é que eu posso fazer isso? Posso espalhar as cargas positivas que ficariam aqui para um objeto bem maior do que o próprio condutor. Como é que a gente faz isso? Isso, mas no caso de circuitos elétricos, o que normalmente vocês fazem? A Terra. Esse símbolo aqui, do ponto de vista de circuitos elétricos, significa que você está conectando o objeto a um reservatório enorme de cargas, tá? Móveis, que no caso nosso é o próprio planeta Terra. Tá? Então, geralmente você vai usá-lo para dispersar, né? Aquelas cargas positivas que estavam aqui acabam se dispersando, na verdade elas não vão se movimentar, quem vai se movimentar são os elétrons, que vão cancelar essas cargas, ele vai ficar nulo. Na verdade, elas não desaparecem, elas estão espalhadas pelo planeta Terra inteiro, entre aspas. Né? Isso significa que agora, qual é o excesso de carga externa? Quando ele está aterrado? É zero. E qual é o campo fora aqui? É zero. Pelo menos devido a ele. Já existe o campo devido ao próprio planeta Terra. Tá? Mas devido a esse corpo, pensando que o efeito da Terra é irrelevante nessa análise, tá? É zero. E qualquer carga que esteja aqui dentro, mesmo que eu possa movimentá-la, não vai alterar esse resultado. Então eu fico de novo com o que nós chamamos de blindagem eletrostática. É isso que acontece, por exemplo, não é um caso exatamente eletrostático, mas esses resultados ainda podem ser expandidos para situações que têm variação no tempo, do micro-ondas. Tá? Você tem uma caixa metálica ou de material condutivo, tá? E ela vai fazer o quê? Mesmo que haja campos elétricos dentro da cavidade, esses campos elétricos não vão estar fora da cavidade. Então a gente tem uma caixa eletromagnética, tá? Que confina o campo elétrico dentro dela. Tá? E pode ter o oposto. Você pode ter as cargas fora e a cavidade sendo blindada eletricamente. Tá? No caso de uma situação entre que o campo elétrico aqui é produzido por uma tempestade, tá? Se você estiver dentro de um carro com carcaça metálica, ou condutiva, pelo menos, né? Dentro do carro você vai estar livre desses campos elétricos. Portanto, caso haja a ruptura de elétrica e a passagem de corrente elétrica, ela não vai fluir nessa região. Vai fluir pela carcaça metálica, tá? Mas não por essa região aqui, blindada. Então a gente tem uma cavidade blindada, que significa livre desses campos elétricos. Então, nesse caso da tempestade, a gente está protegido, né? Digamos que o material em volta seja metálico. Tá? Vai ter campos elétricos dentro dele. Ok? Uma pergunta que a gente pode querer responder é a seguinte: quão rápido, então, qual a velocidade que esse objeto condutivo vai responder a variações de campo elétrico para que ele chegue no equilíbrio? Ou seja, se eu tenho um determinado objeto metálico e eu aproximo dele uma carga que gera um campo elétrico em volta, as cargas do metal vão se rearranjar, e eu disse para vocês que um tempo posterior o campo elétrico vai estar zero dentro dele, e isso nós chamamos de equilíbrio eletrostático. Quão rápido isso acontece? Tá? Bom, a gente pode fazer então, nós vamos chamar de tempo de
relaxação, eu vou usar uma situação que é o seguinte. Imagine que eu tenho aqui um cubo de metal, certo? Eu não vou desenhar olhando de frente, mas eu tenho uma área aqui transversal e outra área aqui, tá? E eu aplique um campo elétrico externo, ou coloque esse objeto dentro do campo elétrico externo, e de tal maneira que, quando ele atingir o campo elétrico, ou condição de equilíbrio eletrostático, aqui eu vou ter cargas positivas e aqui eu vou ter cargas negativas. Certo? E dentro, qual vai ser o valor, se ele está em equilíbrio eletrostático? Dentro é tudo metal. Ouro, por exemplo. Qual que é o campo elétrico aqui dentro? Zero. Enquanto tem o quê? Enquanto tem campo elétrico externo. Tá? Mas aí, suponha que eu tenho aqui, em função do tempo, eu faça isso. Eu tenho campo elétrico externo e externo, ou seja, produzido por uma carga que não está sendo desenhada nesse exemplo, e de repente eu zero esse campo elétrico. O que acontece com essas cargas aqui que estavam concentradas na superfície? Elas vão se rearranjar de novo, porque se agora não tem campo elétrico externo, aqui dentro tem campo elétrico, que é só a contribuição das cargas positivas e negativas. Como é que é a contribuição disso? Isso é o exemplo que nós fizemos. É como se fosse uma placa positiva aqui e uma placa negativa aqui. Dentro, o que tem? Campo elétrico produzido por elas. Campo elétrico. Enquanto esse estava ligado, esse contrabalançava esse, e aqui dentro o campo era nulo. Agora que eu desliguei ele, só sobrou a parcela devido ao arranjo de cargas na superfície. Mas se repentinamente eu desliguei aqui e agora tem campo elétrico dentro do metal, o que vai acontecer com essas cargas? Elas vão se movimentar de novo até que o equilíbrio seja restabelecido. E a minha pergunta é, quanto tempo para esse equilíbrio se restabelecer? Certo? Então, para fazer isso, eu vou considerar a lei de Gauss, a carga encerrada dividido por ε0, e a equação da continuidade, que me dá uma forma de analisar como é que é a movimentação das cargas elétricas. A equação da continuidade é, basicamente, a conservação da carga. Então, variação, fluxo de carga elétrica está relacionado a uma determinada superfície fechada, está relacionado a quanto de carga vai sair dela. Ou seja, quanto de carga vai diminuir dessa superfície, desse volume. Então, tenho basicamente essas duas equações. E eu vou considerar isso nessa superfície gaussiana aqui. Nessa superfície gaussiana S. Ok? Além disso, dentro do metal, qual que é a relação entre a densidade de corrente e o campo elétrico? Se é um metal, eu tenho que a densidade de corrente é G, que é a condutividade elétrica, 1 sobre a resistividade, vezes o campo elétrico. Certo? Então, eu tenho essas relações, e essa daqui especificamente para materiais que são condutivos. Ok? Então, se eu puser esse resultado aqui, eu vou obter o seguinte. Eu vou obter que menos a derivada
da carga que está dentro desse volume aqui, delimitado pela superfície gaussiana, é igual, vou tirar o encerrado, para não precisar escrever muito, tá? Ficaria só esse termo, mas o equivalente é esse. É igual a menos a integral de JdA, mas o J é G vezes Z. Então, vou considerar, obviamente, que o material é homogêneo, tá? Então, G pode sair da integral, ao longo da superfície toda aqui é o mesmo valor. Então, isso vai dar quanto? E menos dq dt é igual a G, a integral de E escalar dA. Mas quanto que vale E escalar dA? Vale Q sobre ε0. Certo? Q sobre ε0. Então, eu tenho qual o resultado? Aí. Que menos dq dt é igual a G sobre ε0 é Q. Posso rearranjar isso daqui da seguinte forma. dq dt mais 1. G é 1 sobre ρ, então fica ε0 ρ vezes Q igual a 0. Então eu tenho uma equação aí para como a carga vai se rearranjar no tempo a partir do instante que eu desliguei o campo elétrico externo e o material vai se reequilibrar novamente, achar o equilíbrio eletrostático, né, novamente. Tá? Esse termo aqui, ele tem dimensão de... Esse tem dimensão de carga, então esse aqui tem dimensão de tempo. Então eu vou falar aqui, vou chamar provisoriamente ε0 ρ de um tal, que significa tempo. Tá? Então, como é que a gente fica com essa equação? dq dt mais 1 sobre tal que é igual a 0. Bom, para saber exatamente como a carga vai variar após o campo elétrico externo ser desligado, a gente tem que resolver essa equação. E essa equação é uma equação diferencial ordinária, tá? Mas cuja solução não é muito complicada na situação em que esse valor aqui não varia. Se ele não varia, e a gente está considerando ε0 e ρ que não variam no tempo, tá? Então significa que essa equação ela pode ser interpretada da seguinte maneira. Qual é a função temporal para descrever a carga, tá? Que é a solução dessa equação? Ela deve ser uma função em que a derivada dela possui a mesma forma, né? Exceto por uma constante. A derivada da função Q tem que ter a mesma forma da função Q. Então, para esse caso, funções desse tipo são funções do tipo exponencial. Isso é uma função onde A e alfa são constantes, quaisquer matemáticas. Isso é uma função que tem essa característica. A derivada dela continua tendo a mesma forma da função, não é? Se eu calcular a derivada disso, dq dt, vai dar menos alfa A, que é a derivada desse termo, exponencial de menos alfa t. Então, essa avaliação indica que
a solução para essa equação diferencial deve ter essa forma, e eu só preciso agora descobrir quais são os valores para A e para alfa. Para isso, eu substituo esse valor aqui e esse valor aqui. Então, vai ficar aqui, resultado, alfa A exponencial de menos alfa T, mais 1 sobre tal. É isso, né? É A exponencial de menos alfa T igual a zero. Para que isso seja válido para qualquer instante de tempo, independente, para que isso seja válido independente do valor de t, eu tenho que ter que menos alfa mais 1 sobre tal tem que ser igual a zero, ou seja, que alfa tem que ser menos 1. Tá? E logo, eu tenho aqui, que é de t é igual a A. O A a gente também pode resolver, e ele está relacionado à quantidade de carga quando eu desliguei. Então, imagine que quando eu desliguei aqui o campo externo, a quantidade de carga na superfície aqui era Q, zero, certo? E vamos fazer com outra cor, né? Q, zero. Estou superpondo dois comportamentos, um para o campo elétrico e um para a carga na superfície. Então, fazendo essa consideração, o A vai ser igual a Q0, exponencial de menos alfa, só que o alfa a gente descobriu que é, na verdade aqui é mais, né? 1 sobre tal, então isso vai dar menos de t sobre tal. Essa é a expressão de como evolui a carga após ser desligado o campo externo. E essa é uma equação cujo gráfico dá algo assim. Uma exponencial decrescente. Ou seja, com o tempo, essas cargas elas vão se dissipar, elas vão se movimentar como um todo, não é essa, então, mas todo o volume aqui tem carga, e elas vão se rearranjar de tal maneira que o resultado líquido é desaparecer com essas cargas que estão na superfície. Até o ponto em que o campo elétrico dentro se restabeleça como sendo nulo, até atingir o equilíbrio eletrostático. Tá? Esse tal, então, é um valor típico em que eu tenho, basicamente, aqui, 37% da carga ainda. Tá? Então, ele me dá uma base temporal para me dizer quão rápido é esse cancelamento, essa redistribuição, de tal maneira que o equilíbrio eletrostático seja de novo restabelecido. Tá? E, portanto, o tal, que seria o tempo de relaxação, nesse modelo clássico aí, seria igual a quanto? Seria igual a ε0 vezes ρ. No caso do ouro que a gente está considerando, então eu teria 8,85, 10 a menos 12, vezes 2,35, 10 a menos 8, aqui já em 11 metros, né? Sistema internacional. E quanto que daria isso daí? Então, em segundos. Isso aqui vai dar da ordem de 20. Isso aqui dá da ordem de 10 a menos 20. Então, isso aqui vai dar 2, aproximadamente, né? 2, 10 a menos 19 segundos. Que é um tempo extremamente curto. Ou seja, o modelo nos indica que o equilíbrio eletrostático é restabelecido rapidamente. Muito rapidamente. Tá? Então,
conforme essa mudança, normalmente as mudanças elas se propagam à velocidade da luz, tá? Então, conforme ela vai se propagando, vai entrando aqui, as cargas vão se rearranjando automaticamente, tá? De tal maneira que o equilíbrio eletrostático é restabelecido. Por ser tão rápido, ela explica, né, ou nos indica que mesmo que haja variações, né, que, por exemplo, no caso da carga que estava dentro do orifício, né, conforme eu estou movimentando ela, elas estão se redistribuindo na superfície, mas de forma tão rápida que, na maioria dos casos, esse resultado não vai influenciar o campo externo. E aí a blindagem continua. Tá? Devido a esses tempos de relaxação ser muito curtos, suficientes para restabelecer o equilíbrio rapidamente, antes que seja alguma mudança aqui perceptível. Tá? É o caso do micro-ondas. Tem um campo lá que está variando em gigahertz, mas apesar de variar, como os elétrons do metal que estão fazendo a caixa metálica, eles vão se rearranjar tão rápido, né? Rápido o suficiente para manter o campo externo praticamente nulo, tá? Ou livre dessas variações. Muito bem? Dúvidas? Não no momento? Bom, vamos considerar um outro caso, que é o seguinte. E se agora, eu parei lá, né? E se agora, ao invés de termos um objeto metálico neutro, ou seja, com a mesma quantidade de cargas, positivas e negativas, né? Eu coloque carga sobre ele. Então, um objeto um metal carregado. Metal com carga. Com carga em excesso, né? Sempre lembrando que isso em excesso. Então, imagine que eu tenho um objeto aqui. Ele é metálico. Mas eu traga cargas para ele e coloque sobre ele. Então, ele vai ficar negativo. Ele vai ficar com cargas em excesso. Carga aqui, com carga aqui. O que acontece com essa carga? Onde é que ela vai estar? Quando for atingido o equilíbrio eletrostático, onde é que essas cargas vão ficar acumuladas? Bom, vamos lá. Em equilíbrios, depois de ter atingido o equilíbrio eletrostático, qual deve ser o campo elétrico dentro do metal? Zero. Ok? Então, vamos usar a lei de Gauss agora, escolhendo uma superfície que está quase na superfície, quase no limite do metal. O que diz essa lei aí? Que o fluxo do campo elétrico é igual à carga que está dentro do volume delimitado pela superfície gaussiana, que é o Q encerrado, dividido por εz. Mas em equilíbrio, o que eu tenho aqui? E igual a zero. Isso implica, então, que Q deve ser quanto? Zero. E olha, você pode falar, bom, mas pode ter, apesar de ser zero, eu posso ter um acúmulo positivo ou negativo, e aí ele se cancela. O caso é que eu posso, como o campo elétrico é nulo em tudo aqui, eu tenho que usar, eu posso usar a lei de Gauss em qualquer forma possível. Então eu posso escolher qualquer superfície gaussiana aqui dentro e todas elas vão dar que a carga encerrada por elas vai dar zero, por menor que seja. Então, por exemplo, se eu pegar uma superfície gaussiana aqui, bem pequena, vou chegar na mesma conclusão. Então, a conclusão é que não pode haver nenhum ponto aqui em que haja acúmulo de carga. Ou seja, a carga que foi colocada vai estar onde, então?
se não está dentro do metal? Vai estar na superfície do metal. Então a carga vai estar na superfície. Você fala, e como ela se distribui na superfície? Bom, se distribui de tal maneira que o campo elétrico aqui dentro é zero e na superfície ele é normal à superfície. Tá? Por um corpo irregular, eu não sei bem como é que é essa distribuição. Eu tenho que calcular usando as equações de Maxwell. Tá? Mas supondo que aqui seja negativo. Mas eu tenho que essas cargas vão estar apenas na superfície. Então, a carga na superfície vai ser igual à carga que foi colocada a mais no objeto. Tá? E ele vai criar um campo elétrico em volta aqui, dentro zero, mas em volta, que tem essas características. As linhas de campo são sempre perpendiculares na saída aqui, tá? Do objeto. No caso é, né? Sempre perpendicular à superfície. Ok? Um caso particular é quando eu tenho uma esfera. E aí sim eu consigo resolver a lei de Gauss ali e saber como é que é a distribuição. Se for, no caso, então, no caso de uma esfera, eu vou ter aqui uma esfera de raio R, né? Raio R. Onde vai ter a carga, digamos que tem uma esfera de raio R e carga aqui, em acesso. Carga aqui. Onde vai estar essa carga? Na superfície. Vamos supor que a carga seja positiva agora. Né? Um excesso de carga positiva. Então o corpo metálico não está eletricamente neutro. De alguma forma foi retirado elétrons dele. E o excesso de cargas positivas vão ficar onde? Quando é atingido o equilíbrio eletrostático. Isso ocorre, nós vimos rapidamente, né? Dentro, qual é o campo elétrico? Zero. Então elas vão estar na superfície. De que maneira? Se não existe nenhum outro objeto influenciando, o que a gente espera que essa carga, como é que ela se distribua? De forma uniforme, né? Igual para todas as regiões. Não há motivo para ela se distribuir concentrada em uma parte e não em outra. Aqui sim, o corpo é irregular. Eu não sei exatamente como é que ela está distribuída. A gente vai ver. Mas aqui não. Aqui eu só espero que ela esteja uniformemente distribuída na superfície, de tal maneira que cada ponto aqui tenha um campo que sai normal. Nós já resolvemos essa situação, embora eu não tenha discutido se era um corpo metálico ou não. Tá? Então eu tenho esse campo. Que tipo de campo eu tenho aqui? Campo radial. Tá? Qual era o resultado para esse campo? Poderíamos usar a lei de Gauss, uma superfície gaussiana aqui fora, tá? Mas nós chegamos que o resultado, o campo elétrico de uma distribuição esférica de carga superficial era equivalente de uma carga pontual com toda a carga centrada nesse ponto. Certo? Então, para um ponto qualquer, desde que ele esteja fora, raio R esteja aqui, R maior do que o próprio raio da esfera, o campo elétrico é radial e equivalente ao resultado para uma carga pontual. Então, E é igual a 1 sobre 4πε0. A carga total
que de fato está distribuída na superfície, mas como se estivesse concentrado nesse ponto. Esse é o resultado na direção radial. Então, esse é o campo elétrico fora da esfera e dentro da esfera metálica. Em equilíbrio, é zero. Aqui dentro vale o equivalente da carga pontual e aqui dentro é nulo. Certo? Então, como é que ficaria o gráfico para o campo elétrico? Hã? Como é que ficaria o gráfico do campo elétrico? Do módulo, da intensidade do campo elétrico. Digamos que eu use coordenadas esféricas. Raio R, e aqui tem o raio da própria esfera. Para dentro da esfera, qual é o valor do campo elétrico? Zero. Para fora da esfera, diminui com 1 sobre R quadrado igual de uma carga pontual. Esse é o campo elétrico. Certo? Fora aparece uma carga pontual, campo de uma carga pontual. Dentro do metal, ele é nulo, na situação de equilíbrio eletrostático. Certo? E o potencial elétrico? Bom, eu posso usar essa definição, está lá, para potencial, supondo que o potencial no infinito, longe dessa esfera, é zero. Então, isso vai dar quanto? O potencial em qualquer ponto, em volta e até dentro da esfera, é igual a menos a integral de infinito até R de E escalar dr. E o E a gente conhece, por isso que eu estou usando essa relação, porque nós já conhecemos o campo elétrico. Tá? Isso significa que, se o R for maior que R, eu estou pegando um ponto aqui, que ainda não está dentro da esfera. E aí eu venho do infinito, usando qualquer trajetória, mas no caso aqui eu vou usar uma trajetória radial, e vou chegar nesse ponto. E aqui eu quero saber qual é o potencial elétrico. Bom, basicamente eu vou fazer menos E escalar dl, nesse caso o E está para lá e o dr também na mesma direção. Então, o dl, né? Então, E escalar dl vai dar ER dr, de infinito até o valor R. E quanto que vale essa intensidade fora da esfera? Não dentro, fora. Esse aqui, o valor. O R vai, o versor vai ser com o dl aqui no caso. Para essa trajetória é um dr vetor R. Esse R escala R dá 1 e fica esse termo. Esse daqui é essa expressão. Então eu tenho que o φ de infinito até R, desde que o R ainda seja maior do que a esfera, vai ser igual a quanto? Aqui, 4π ε0, R quadrado, vou melhorar o Q aqui, R. Quanto que dá esse resultado? Fazendo a integral e considerando os limites, isso vai dar o potencial da carga pontual. Tá? Isso significa que, e na superfície, quando R é igual à superfície, quanto que vale o potencial na superfície do metal? Vale que 4π ε0 é. Né? Então, caso eu queira construir o gráfico agora, não do campo elétrico, mas sim do potencial elétrico, como é que ele vai ser? Então, agora fazendo o gráfico do potencial em função da distância radial. Tem aqui R,
eu tenho que fora da esfera ele aumenta com 1 sobre R, igual a uma carga pontual. Quando atinge a superfície da esfera, o valor dele é Q sobre 4π ε0 R. E para qualquer ponto agora, não só fora, mas digamos que eu atravesse e chegue num ponto em que o R, R', seja menor do que o R'. Então, e na situação que o R seja menor do que o R maiúsculo, que significa a superfície da esfera metálica. Eu deveria repetir a integração, certo? Só que agora fazendo com que o R vá até o interior da esfera. Então, isso daria que o φ de R deve ser igual a menos a integral de infinito até R menor do que R e de R dr. Só que para fazer essa integral, eu posso dividi-la em duas partes. Uma que vai até a superfície e a outra que vai da superfície para dentro. Tá? Então, eu posso fazer assim. Φ é igual a menos a integral do infinito até R. Com que valor de campo elétrico aqui? Com o valor do campo elétrico externo. 4π ε0 R quadrado dr. Menos a integral que vai de R até um R menor do que a superfície. Com qual o valor do campo elétrico? Qual é o campo elétrico para raios menores do que o raio da superfície? Hã? 0. Então, quanto que dá o φ de R para pontos dentro da esfera metálica? Vai dar essa integral, que é basicamente Q sobre 4π ε0 R. Ou seja, o potencial dentro da esfera é o mesmo potencial na superfície dela. Lembra, eu falei para vocês que o potencial dentro do metal em equilíbrio é constante. Então, se eu calculei o potencial na superfície, dentro o valor é o mesmo. Em todo o volume, inclusive na superfície, o potencial é um valor constante, de tal maneira que o campo elétrico é nulo, tá? Em equilíbrio. A gente tem essa situação. Tá? É, pegar um exemplo aqui, que geralmente aparece em livro de textos, que é o seguinte: imagine uma superfície metálica, ou um objeto metálico, tá? E dentro desse tem uma cavidade também circular, uma segunda esfera, e dentro dessa esfera tem uma carga aqui. Vamos supor aqui que Q seja igual a 1 nanocúbico, valor positivo. E pergunta o seguinte, pergunta qual é o campo elétrico. Aqui. Como é que é o campo elétrico nessa situação? Eu tenho uma carga dentro de uma cavidade, dentro de um material condutivo, um metal sólido, e eu quero saber o campo elétrico aqui, o campo elétrico aqui e o campo elétrico fora. Como é que eu posso resolver isso? Às vezes fala que é estático, às vezes fala que está em equilíbrio eletrostático. A gente vai supor que o sistema já esteja em equilíbrio eletrostático. A gente viu que é extremamente rápido esse equilíbrio. Tá? A carga permanece fixa no ponto aqui. Então, o que eu tenho dentro do metal?
Dentro do metal não é dentro da cavidade, é onde tem metal. Qual é o campo elétrico aí dentro? Zero. Equilíbrio eletrostático. Então, 1/3 da pergunta já foi respondido. Porque é o campo elétrico aqui, o campo elétrico aqui, o campo elétrico fora. Certo? Tá. Agora eu tenho o seguinte, que para o campo elétrico ser nulo aqui, há uma concentração de cargas opostas na superfície da cavidade, de tal forma a contrabalançar o campo elétrico da carga aqui na região do metal. E como é que eu calculo essa quantidade? Nós já calculamos para uma situação de geometria qualquer, mas aqui seria aplicar uma superfície gaussiana S, na superfície gaussiana S, que está quase no limite da superfície da cavidade, eu tenho que isso é igual a encerrar. Quanto que vale o campo elétrico nessa região? Dentro do metal? Em equilíbrio eletrostático? Vale zero. Então isso vai dar zero, significa que a carga encerrada é igual a zero. Mas eu posso considerar que aqui tem uma carga superficial interna. Então, dizer que a carga encerrada pela superfície gaussiana é zero, significa dizer que a carga Q dentro da cavidade, mais a carga Q interna, ou seja, distribuída na superfície da cavidade, tem que ser igual a zero. Portanto, a carga interna tem que ser igual a quanto? Menos Q, que no caso é menos 1 nanocúlombo. Então, eu tenho aqui cargas assim, distribuídas. E como é que é o campo aqui dentro? É o campo radial com simetria de uma carga pontual. Então, quanto que é o campo aqui dentro? Se ela está no centro. E, por simetria, é de uma carga pontual. Então, vai dar 1 sobre 4πε0, que sobre o raio ao quadrado na direção radial. Tá? Se a carga não estiver no centro, ela vai estar deslocada, as linhas não têm mais a simetria, então eu sei que tem campo elétrico, eu sei que tem carga equivalente na superfície, mas a forma do campo elétrico não é simplesmente radial. É um pouco diferente, porque pode estar mais concentrado numa região e menos na outra. Tá? Então, para esse caso, eu consigo descobrir porque eu uso a simetria do problema para poder supor, né, qual que é a forma do campo elétrico e, considerando que ela seja radial, eu consigo usar a lei de Gauss, por exemplo, para calcular o campo elétrico aqui dentro. Tá? Poderia pôr, considerando a radial e uma superfície aqui dentro, vai dar esse resultado. Tá? Bom, e fora da esfera, o que acontece? Se de novo eu considerar que a esfera estava inicialmente neutra, qual é a carga que está aqui na superfície? Vamos chamar de carga externa. Isso. Considerando o corpo neutro, né, eu tenho que a carga externa, mais a carga na superfície da cavidade, que eu chamei de interna, é igual a zero. Isso significa que o Q externo é igual ao menos Q interno, ou seja, é mais Q. Que no caso é 1 nanocúlombo. Então, para a superfície externa, veio a mesma quantidade de carga, né? Mas no caso ela é uma carga que pertence ao metal, mas ficou acumulada aqui.
Como aqui é campo elétrico nulo, ela não tem informação de como é a distribuição de carga aqui. Então, a única distribuição possível é a própria distribuição esférica, já que a superfície é esférica. Certo? Logo, qual é o campo elétrico produzido por isso? Um objeto metálico, esférico, com carga uniformemente distribuída na superfície. É o campo elétrico, pode usar a lei de Gauss para mostrar isso, com uma superfície externa, mas é o campo elétrico produzido por uma carga pontual, como se toda a carga externa tivesse num ponto central aqui. E eu tenho, aqui eu vou chamar de raio 1, porque é esse raio que eu tenho que considerar, essa distância. E aqui eu vou chamar de raio 2, porque é essa distância que eu tenho que considerar. Então, o campo elétrico fora é E igual a 1 sobre 4πε0. Carga Q externa, mas a carga Q externa é a carga Q aqui dentro. Acabamos de ver isso. Dividido pelo raio. Não é mais essa distância, que serve para parametrizar esse campo, mas é essa distância que eu vou chamar de R2, na direção radial 2. Certo? E é esse o resultado que a gente tem. Então, eu tenho, uma vez colocada a carga aqui, eu vou ter uma carga menos Q na superfície da cavidade, eu vou ter uma carga mais Q na superfície externa da esfera. Aqui dentro, o campo vai ser produzido apenas pela carga Q. Aqui no metal vai ser zero, em equilíbrio eletrostático. E aqui fora vai ser apenas o campo produzido pela carga que ficou concentrada na superfície externa da esfera. Tudo bem? Então, sim, redesenhando aqui, só para a gente concluir. Ver se eu consigo redesenhar, né? Mas ficaria assim, algo assim. A esfera, a outra esfera, uma carga aqui. E aí eu teria linhas de campo, radiais, devido à simetria do orifício e da posição da carga interna aqui, da carga aqui. Tá? Aqui é igual a zero, porque dá dentro do metal. E fora do metal é devido às cargas que estão na superfície. Tá? Mas é como se tivesse toda essa carga na superfície, que nós vimos que é igual ao Q, no centro aqui, e aí o campo é radial, saindo aqui do centro. Saindo aqui do centro. E assim. E assim. Seria o campo. Veja, devido à blindagem eletrostática, a gente não tem, olhando para o campo externo, não tem como saber o que tem aqui dentro. Isso que é a blindagem eletrostática. Eu não sei se esse buraco com essa carga está aqui, se ela está aqui, ou qual lugar ela está. E não sei se dentro do orifício, se é que ele é esférico, ele está no meio, do lado. Tá? Então, olhando só para o resultado externo, eu não teria como deduzir a situação interna. É que aqui no problema é dado a situação interna, então eu consigo também resolver o problema para a região que está dentro do orifício. Tudo bem? Um outro aspecto interessante ou importante para a gente observar nesses casos é o que nós chamamos de efeito das pontas. Tá? Basicamente e se o corpo não for esférico, como é que é a distribuição de carga sobre ele? Tá?
Para resolver isso, eu vou utilizar o mesmo procedimento que todos, basicamente, os livros de eletromagnetismo básico fazem, que é o seguinte: considere duas esferas, uma pequena e uma grande. Uma de raio R1 e uma de raio R2. Ok? E que estejam conectadas uma à outra. Então, se eu falar que aqui esse objeto está no potencial φ1 e esse objeto está no potencial φ2, qual que é a relação entre os dois, se os dois estão conectados por um fio metálico de mesmo material? O objeto, apesar de estar falando que são duas esferas, é um único objeto metálico. Então, o potencial aqui é o mesmo daqui, é o mesmo daqui, que é o mesmo daqui, que é o mesmo daqui. Ou seja, como eles estão conectados, φ1 é identicamente igual ao φ2. Eu só estou falando que é diferente para poder resolver o problema. Tá? Se φ1 ou φ2, que são iguais, é diferente de zero, significa que esse objeto tem carga sobre ele. Certo? Tá tem uma distribuição de cargas. Tá? Vou supor o seguinte, que existe um excesso de cargas e que na esfera maior ficou uma carga Q1 e na esfera menor ficou uma carga Q2. Já no equilíbrio eletrostático. Tá? E eles estão conectados por um fio que eu vou considerar muito maior do que o raio 1. Ou seja, estão bem distantes uma da outra. Se estão bem distantes uma da outra, como é que eu conecto o potencial φ1 com a carga Q1? Qual que é a relação entre eles? Nós já deduzimos, eu apaguei, mas a gente tinha deduzido o potencial sobre uma superfície metálica. Quanto que era? Digamos que o L seja tão grande que a influência da esfera 2 seja desprezível nessa região. Então é como se só tivesse essa bola. Qual que é a relação entre Q1 e φ1? Hã? Na superfície. Então vai dar quanto? Q1, 4π, ε0, R1. É o potencial que a gente tinha visto de uma esfera carregada, com carga uniformemente distribuída, na superfície dele. Certo? R1 quadrado seria o campo elétrico. Eu estou descrevendo o potencial. É aquela integral que nós fizemos do campo elétrico. É o potencial da carga pontual. Certo? Para lembrar vocês que, de fato, eu só estou desprezando, isso daqui é aproximado, né? Então, se não existisse essa segunda esfera, seria igual. Mas como existe, eu estou supondo que, como L é muito maior que R1, eu ainda tenho uma distribuição uniforme de carga, de tal maneira que o potencial está relacionado dessa maneira, dessa forma. Da mesma forma que nós deduzimos uma carga isolada, uma bola, uma esfera isolada. Tá? Se nós fizermos a mesma consideração para a esfera menor, qual que é a relação entre φ2 e Q2? Não é isso? Então, isso são duas aproximações. Isso é um valor exato desde que o sistema esteja no equilíbrio. Tá? Vamos usar essas duas aproximações lá. Qual é o resultado que a gente obtém? Eu tenho que Q1, 4πε0 vai estar nos dois termos, certo? Então eu posso cortar. Só sobra R1. E igual a Q2 sobre R2, certo? Então eu tenho essa relação entre as cargas. Tá?
que quer dizer isso aqui? Que a carga 1, por exemplo, é igual a carga 2 vezes R1, R2. Vocês concordam com isso? Se a esfera R1 é maior que a esfera R2, a carga aqui é maior do que a carga aqui? A carga 1 é maior que a carga 2. Né? Mas isso não é a única forma, o único aspecto interessante que a gente pode ver. Eu posso agora considerar qual é o campo elétrico na superfície de cada uma dessas esferas. Posso calcular. Qual é o valor do campo elétrico na superfície? Agora sim. Qual é o valor do campo elétrico na superfície dessas esferas? Aproximadamente. É o campo de uma carga pontual. Que é quanto? Q1, 4π, ε0, R1 ao quadrado. E aqui? E1 é 2, né? Aproximadamente. Q2, 4π, ε0, R2 ao quadrado. Portanto, qual que é a relação entre E1 e E2? Posso fazer a razão entre os dois, certo? E1 dividido por E2 é igual a quanto? Aí Q1 R1 quadrado, Q1 sobre R1 quadrado, dividido por Q2 sobre R2 ao quadrado. Isso dá quanto, então? Qual que é a relação entre eles? Eu vou fazer com calma aqui para a gente observar. Vai dar assim, Q1 dividido por R1 ao quadrado vezes o inverso daquele, né? R2 ao quadrado dividido por Q2. Tá? Agora, Q1R1 é igual a Q2 sobre R2. Certo? Aí eu corto o Q2 que está aqui e corto um dos R2. Sobrou outro R2 aqui em cima e o outro R1 aqui embaixo. Então, E1 sobre E2 é igual a R2 sobre R1. Portanto, E2, por exemplo, é igual a R1, E1, dividido por R2. E agora, o que acontece? Qual que é a relação entre os campos? Qual é o campo maior aí? Se as esferas têm essa geometria. O campo E1 é o valor aqui, por exemplo. E o campo E2 é aqui. Agora eu vou desenhar. Digamos que o E1 tenha essa intensidade. Como é que eu tenho que desenhar o E2? Maior. Se o R1 é maior que R2, que significa que o E2 é maior do que o E1. Então, onde o campo elétrico, nesse objeto todo aqui, onde ele é mais intenso? Na esfera com menor raio. Certo? Suponha que eu tenha substituído, ou que eu substitua esse objeto por algo assim. Com essa geometria. É um objeto só. Onde tem mais campo elétrico? Nessa região, com menor concavidade, ou mais nessa aqui? Esse objeto parece uma agulha. Onde o campo é mais intenso? Na ponta da agulha. Tá?
Então, para o mesmo potencial elétrico, eu tenho campo elétrico mais intenso, onde o objeto tem razões de aspecto maiores, onde ela tem pontas. Certo? Onde nós usamos isso? No para-raio. Então, se você olhar o para-raio, ela é uma haste, tá? Uma altura maior do que as construções civis. Minha casa não é muito boa, não, mas dá para entender, né? E aqui a gente tem o para-raio, certo? Que é na forma de pontas. Por que em forma de pontas? Porque para o mesmo potencial elétrico, ele maximiza o campo elétrico. Ao maximizar o campo elétrico, ele cria uma região que é mais propensa ao raio se propagar. Então, ele vai atingir o para-raio quantas vezes for necessário. Tá? Ao invés de atingir a casa, ele vai atingir o para-raio. Obviamente, você tem que ter uma haste em que você tem um sistema aqui de aterramento suficientemente bom para que a corrente elétrica seja dissipada fora das construções civis, né? Pela terra, de uma forma segura. Tá? Mas aqui em cima é em formato de ponta, pontiagudo, porque a ponta possui maior campo elétrico para o mesmo potencial elétrico. Tudo bem? Alguma dúvida?